A gente está aqui, vai conversar mais um pouquinho, com a sua participação, é claro, e para incentivar a sua participação, vou dizer que eu vou sortear no finalzinho do programa uma bijuteria bacana, mais artesanal, que quem trouxe para a gente foi a Beatriz Carneiro, que está aqui conosco, entrou agora no intervalo. A Beatriz é estilista, ela é idealizadora de um projeto interessante, que é o projeto Marajó Moda Mix, que vai ser o nosso assunto no último bloco do Sem Censura, tá? E a Bia, e a gente sorteia uma bijuteria, depois eu vou mostrar melhor para você no outro bloco, que bijuterias são essas, como elas são feitas e tal, mas eu já adianto que a gente vai sortear. E vamos sortear também livros e um DVD, porque aí é outra história. É a história da Laila Mafra, que está aqui conosco, vai conversar agora com a gente neste bloco do programa. A Laila é escritora, já veio aqui ao Sem Censura conversar conosco e voltou porque ela está lançando o segundo livro, que é este aqui, Se Não Fosse o Crack, Te Teria Outra Vez, né, Laila? Que eu agradeço muito por você ter vindo, viu? Conversar com a gente de novo. Você veio aqui no lançamento do segundo, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí contou um pouquinho da história da tua vida, que você vai contar agora de novo, porque nem todo mundo sabe. Mas aí, os dois primeiros você abordou, como você abordou a tua história de vida? Quer dizer, só para eu entender como é que você chegou nesse terceiro livro aqui. Na realidade, assim, o primeiro livro que nós escrevemos foi Droga Disfarçada de Estudante. O livro primeiro foi esse aqui? Isso, foi o primeiro em 2000. A gente vai sortear também, né? Vamos, sim. Tá. Uhum. Droga Disfarçada de Estudante, depois a história do Arlen Mafra, meu esposo. Tá? Essa aqui, essa daí. Aqui. Aí depois você veio com este com a aqui, minha né? história. Que é a tua história. Droga, disfarce irresistível. Que foi que você veio aqui e conversou. Exatamente. E tal, a né? história do meu envolvimento da droga dentro da escola, na adolescência. Uhum. Só para você situar, Arlen Mafra e Laila Mafra se conheceram dentro de uma instituição. Tá? Daí, após o tratamento, nós resolvemos escrever as nossas histórias. Mas a primeira história que foi exposta assim, para o público foi a história do Arlen Mafra, o passarinho. Tá? Que é um outro contexto, um garoto de família classe média alta, Belo Horizonte, vivendo nas grandes metrópoles, conhece a droga dentro da escola. Então, a gente trabalha dentro desse contexto. Depois, a menina da Amazônia, que é você, que conhece, que interagia com o Boto e tal, que veio daquela cultura e tal, vem para a cidade grande e conhece a droga dentro da escola também. Aí surgem os dois romances, né? Droga Disfarçada de Estudante. Aí você se envolve com ele. Aí nós nos conhecemos dentro da clínica, dentro da comunidade terapêutica, tá? Fundamos o projeto Escola Sem Drogas, saímos pelo Brasil afora palestrando, divulgando, falando sobre uma vida sem droga. Após esse momento, há mais de 10 anos trabalhando no projeto e tal, Arlen Mafra recai na cocaína e da cocaína para o crack. Aí eu já vivo um outro drama, não mais como usuária. Eu vivo o drama de salvar o grande amor da minha vida do crack. Então, esse romance é disso que a gente fala. Que é aqui esse romance que você lança e que trouxe aqui pra gente. Daniel, vamos mostrar? Isso. Se Não Fosse o Crack, Te Teria Outra Vez, é o primeiro romance no Brasil que fala específico do crack. O que é você viver, o que é o crack. Inclusive, todo esse tema, droga, quando eu escrevo, realmente eu escrevo a partir da dor. Eu consigo, assim, poetizar, romantizar esse lixo que é a droga, essa coisa fedida, horrível. Então, eu particularmente... Que o lixo pode ser transformado, né? Já que falamos disso. Nós falamos de lixo ainda. Então, a gente consegue ver... Depois que eu escrevi essa última obra, eu falei, meu Deus, como é que eu consegui, né, romantizar, poetizar uma coisa assim tão bárbara, tão violenta, tão violenta, e trazer a poesia para dentro desse mundo da cracolândia, do que é o crack, do que é você ver o amor da sua vida pegando um carro, indo para um motel, te deixando sozinha, deixando a casa, a família, sabe? Aquele homem lindo, bonito, maravilhoso, de repente está dominado por uma pedra tão pequena, mas que é capaz de acabar com os teus sonhos, com a família. Inclusive, nesse livro, a gente faz uma analogia do Titanic, né? Porque Rose e Jack viveram um grande amor, esse filme que todo mundo conhece e tal. E, de repente, o barco deles colide com a pedra, um iceberg, uma pedra de gelo. E ali afunda. Os sonhos, tudo que eles queriam viver, né? E não somente o amor deles, mas quantas famílias estavam dentro daquele barco. E assim eu comparo esse romance
De repente, nossos mundos, tudo que nós estávamos sonhando, ele colide com essa pedra crack, aí a coisa desmorona. E quando eu comecei a escrever esse romance, Se Não Fosse o Crack, Te Teria Outra Vez, a revista Veja, ela publica nessa mesma época, em junho de 2011, As Prisioneiras do Crack. Traz uma reportagem exatamente na semana que eu vou para o computador e eu começo a digitar. E ela fala, assim, tantos depoimentos das famílias que estão vivendo esse drama, e eu me coloquei ali também. Eu sou uma prisioneira do crack também, só que eu estou expondo a minha dor, eu estou gritando a minha dor. Tinha um depoimento de uma mãe que assassinou o próprio filho. Exatamente. Ele ia matar ela, ela teve que assassinar ele por causa, senão ele ia matar ela, ela acabou matando ele. Exatamente. Agora, só que eu tive a oportunidade de expor essa dor, de escrever, mas quantas estão ali realmente vivendo essa prisão? Lara, é muito interessante, ao mesmo tempo muito esperançoso, muito doloroso ouvir a tua história, você escrever a partir da perspectiva das tuas memórias, né? Tu estavas revisitando as tuas memórias e escrevendo o livro. E graças a Deus, né, você conseguiu sair desse mundo que não é tão fácil sair pela possibilidade de uma clínica, como você falou na tua fala. Deus, né, o amor e a poesia que consegue libertar a gente de muita coisa. Uma discussão muito polêmica que eu procuro acompanhar, que até já virou uma discussão judicial, Renata, por exemplo, que houve agora na Prefeitura de São Paulo no primeiro semestre, né, naquela higienização social lá do centro da cidade de São Paulo, da Cracolândia. E a discussão que se fazia era, devemos convidá-lo a ser tratado. E algum outro tipo de argumento era, não, ele não tem um livre discernimento para ser tratado e a internação seria compulsória. Como é que você vê tudo isso aí, Laila? É possível uma pessoa que está ali vivendo aquele drama familiar terrível ter o discernimento, ele deve ser ouvido? Como é que você percebe esse drama? Qual seria o melhor modo de conduzir uma pessoa que precisa de ajuda e que às vezes não tem condição de pedir ajuda? Já te respondo a pergunta. Assim, quando eu escrevo, primeiro, eu enterrei um pai aos 42 anos, vítima do tráfico de droga. Depois eu me envolvo com droga. Eu sei o que é uma abstinência, o que é você ficar numa clínica, o que é isso. Depois eu tenho um familiar envolvido com crack. Aí eu pergunto, alguém quer ter uma história dessa? Então, quando eu falo de droga, eu falo exatamente com toda essa experiência de vida. Então, agora estou falando especificamente nessa campanha, nesse livro, sobre o crack. Então, eu sei o que é um dependente do crack. Ele não é dependente da cocaína, da maconha, do álcool, mas ele já veio de lá, incrível. Ele já passou por essas outras drogas para ele chegar no crack. Né? Começa com aquela que não pega nada, que não faz nada. Exatamente. Então, realmente, ele não tem. Ele não tem discernimento. Ele realmente, um psicólogo da nossa associação, eu falei, me dá uma explicação, não estou mais falando como terapêutica, eu não consigo salvar o amor da minha vida, o que eu faço? Será que ele está lá na Cracolândia, ele não lembra de mim, das crianças, do filho, da casa, do lar? Ele fala, Laila, a partir do momento que ele está lá, ele não tem mais consciência, ele está como um animal, ele não sabe mais, ele não tem... Realmente a gente tem que pegá-lo, compulsória mesmo, interná-lo, a força, porque a pessoa não tem esse discernimento. Imagine uma pessoa ter um trabalho digno, ter toda uma né? Ela não tem, como se ela não tivesse escolha. Quantas vezes ele dizia para mim, você acha que eu quero ficar lá? Você acha que eu quero te deixar? Eu amo você, as crianças, você acha que eu Isso quero? tudo você morando aqui em Belém, Laila? Não. Isso em São Paulo, tá? Você morava em São Paulo nessa época. Olha só um drama que eu vivi com ele. Até porque ele, a formação dele, construiu dependência química, tá? Nós chegamos, ele estava querendo usar, nós estávamos por seguro, ele estava querendo usar a droga, aí eu falei assim, amor, entra dentro do carro, entrei dentro do carro, saiu louco, chegou no hospital, que a mãe dele trabalhava no hospital, ele disse o seguinte, doutor, você está vendo essa mulher, a mulher da minha vida, eu a amo, eu tenho 3 filhos com ela, contou aquela história linda, mas eu preciso me drogar agora. Eu, era usuário de crack, agora estou, usuário de cocaína, agora estou no crack, eu preciso me drogar, mas não quero mais trazer sofrimento para a minha família. Tem essa medicação, quero que o senhor me aplique, eu quero fazer sonoterapia, enquanto ela vê uma clínica para me internar. Aí o médico ficou comovido com a situação, passou a medicação que contém anestésico. Falou, você sabe que você pode dar uma parada cardíaca, vinha óbito e tal. Assina o documento aqui. Não, eu assino o que for possível. Aí fomos para casa já com a enfermeira para ele tomar a medicação na veia, deitado e tal. Quando a enfermeira estava aplicando a medicação, eu espera só um minuto, enfermeira, por favor. Amor, dá sua mão aqui. Eu dei a mão para ele, apertou e falou assim, Deus, por favor, aproveita esse momento e me leva. Eu não quero mais viver.
entendeu? Foi ali naquele momento que eu vi o quanto ele queria sair do crack e ele não conseguia. Mas que momento você vive hoje da tua vida, Laila? Depois de todas essas histórias, qual é o momento que você vive hoje? Como é que está a tua família, a tua vida, o teu trabalho? Como é que é hoje isso? Onde você está morando, vivendo? Nós temos uma associação Viver Livre, a 100 quilômetros de São Paulo, na cidade de Boituva, onde é a nossa sede, a sede do projeto Escola Sem Drogas. Somos um projeto de prevenção e também um projeto de... Aliás, um projeto de... Ai, me fugiu a palavra... Daqui a pouco você lembra. Tá, eu lembro. Prevenção E intervenção, desculpa. Aí, hoje a nossa sede é lá, e hoje eu posso dizer que hoje eu viajo o Brasil todo palestrando e tal, volto para casa em dezembro, né? Então a gente está aí fazendo esse trabalho nas escolas. E hoje eu estou... Mas e ele? Hoje no livro eu retrato o seguinte: a história foi escrita, a última internação foi numa clínica e até então nós não sabemos. 4 anos não sabemos se está vivo ou se está morto. Mas ele está internado? Nós não sabemos, porque ele saiu da clínica após a última internação. E não voltou? Não voltou mais. Assim, eu conheço muito de perto também todo... Drama. Porque nós estamos no chão e o fato de usar droga é até uma questão de fugir um pouco da realidade. No Rio de Janeiro, o crack chegou bem depois do que chegou em São Paulo. E o que eu percebi é que a sociedade carioca ela tem um preconceito muito forte com o crack. E isso acabou influenciando com que o próprio tráfico agora decidisse não vender mais o crack nas favelas carioca. Está acontecendo esse movimento de rejeição, de proibição, de venda de crack. Só que assim, o que eu fico pensando aqui, tá bom, o pessoal já estão viciados. Então, aí entra de novo aquela pergunta: o que fazer com esse pessoal que vai ficar sem a droga, vai ter uma abstinência, não tem mais favela para comprar? Como fazer? Na tua opinião, como é que seria, Laila? Como é que tratar essas pessoas? Mas isso não existe na realidade. Não vamos mais vender a droga. Não, porque... eu posso dizer para você, porque assim, partindo do meu conhecimento... Ele está falando especialmente no Rio, ali nas favelas e tal. Eu nasci dentro de comunidade carioca. E o que eu percebi foi que o crack trouxe muitos problemas. Em vez de solução, por exemplo, invasão de casa. Eu tive minha casa invadida uma semana depois de comprar um computador. Foi um dos primeiros dinheiros que eu ganhei, porque você tinha um comprador de alumínio lá no aterro de Gramacho, e os viciados preferem catar mais alumínio porque tem uma venda rápida e peso menor. Então aí você tinha essa questão deles lá do lado da minha casa. Então você teve invasão, eu tive invasão não só da minha casa, como de outras pessoas. Então isso começou a gerar muito problema, que não se sabe, a regra também tem regra dentro de comunidade. Você não deve roubar, isso é uma regra. Então eu percebi que o tráfico começou a se sentir assim: poxa, essa droga traz muito mais problemas para dentro da comunidade. É o que a Laila está querendo dizer, assim, que vão vender em qualquer lugar. Se lá no Rio é mais difícil, o tráfico ali nos morros não está fazendo isso, mas vão encontrar em algum lugar. Porque no Rio de Janeiro não tinha aquela concentração como eu vi em São Paulo, aquelas ruas. Então eles ficavam na porta das comunidades, na entrada mesmo. E isso atraía principalmente a atenção da polícia, porque se tinha mais de 100 pessoas perambulando ali, como fosse zumbi, você sabe melhor do que eu. E aí isso não foi... Então o pessoal... De repente apareceu uma placa, foi uma das comunidades maior, em relação a que eu já estava escrito: a partir de tal data está proibida a venda de strike. Isso mas assim, a questão que eu acho que o Tião está colocando, que também é a do Daniel, é a questão assim: como é que você acha que deve ser o tratamento dessas pessoas? As pessoas que são viciadas, estão viciadas, como é que deve ser? Que tipo você acha que o poder público deve interferir? Deve fazer como fez em São Paulo, como citou o Daniel, ou não? Como é que seria na tua cabeça esse tipo de coisa? Não, eu acho realmente que a gente tem que partir com o poder público, realmente. Essas ações de pegar, de tirar, de dar rua, essa compulsória. Tem que fazer dessa forma, saúde, nos juntarmos, exatamente, porque eles estão realmente precisando de ajuda, pedindo essa ajuda, esse clamor, acionar as famílias, porque as famílias também já abandonaram, as famílias não querem mais ter responsabilidade, conscientizar que às vezes pode existir esperança, sim. Enfim, o usuário do crack, aliás, nós já temos algumas ações específicas só em relação ao crack,
Se você entrar na televisão, você pesquisar, você vai ver. Então, acho que é necessário uma mobilização maior. Por quê? Na realidade, eu acho assim que a sociedade ela não sabe realmente o que é essa droga, o que é o poder dessa droga, que é a droga do extermínio. Ela não sabe, só sabe quem convive, quem está lá, quem vê. Se não tem o poder de destruição exatamente, dela, não tem esse, a como gente é não rápido, tem ainda. né? Só um instantinho, Daniel, desculpa interromper. É que a gente já está chegando no finalzinho desse bloco e tem pergunta do telespectador e a gente tem que dar essa prioridade. Tem, sim. A gente tem pergunta do telespectador e comentário também. Primeiro, então, vamos falar comentário para a entrevista da Laila. A professora Eunice, do bairro do Guamá, fala que para ela o que está faltando na humanidade é a questão de restabelecer a religião, os princípios religiosos. Não deixar os filhos praticarem atos errados para depois tentar corrigir. Os pais levam os filhos para a piscina, para as festas, mas esquecem de levar, por exemplo, a algum lugar onde possam se encontrar religiosamente, por exemplo, a igreja. A minha pergunta, Laila, é com relação em que momento aconteceu esse estalo na tua vida de preciso virar e preciso transformar essa dor em literatura. Como é que foi esse processo? Desde o momento que eu estava na própria clínica, porque eu imaginei assim, eram 40 alunas, eu vi essa coisa de lixo mesmo, somos um lixo, né? Eu sou uma drogada, eu tô aqui porque eu usei droga, então todo mundo ali, aí eu falei, gente, mas, e comecei a observar, nossa, isso aqui é uma reciclagem de pessoas, de vidas, eu vou escrever isso, e comecei a escrever, comecei a ter um diário ali. E aí eu comecei, ali surgiu, depois as situações vinham e eu ia escrevendo. E você escrevendo. Queria aproveitar a colocação da Ana Paula, da professora Eunice, né, e queria falar um pouquinho sobre o teu projeto Escola Sem Droga, porque eu fico tendo muita preocupação com o jovem, Ana Paula, Renata e Laila, né, todo mundo que está aqui. Porque a gente vive nesse mundo do jovem, desse culto da celebridade, onde a gente vê celebridades aí talentosíssimas, como a Amy Winehouse, né? A gente vê gente se acabando, se destruindo com droga. E, na realidade, o jovem, naquele momento dali dos 12 até os 17 anos, ele não tem esse discernimento, né? Há uma confusão, há uma coisa meio nebulosa entre usar droga e ser permitido usar droga, e eu posso usar só para curtir, e eu posso sair disso a hora que eu quiser. Como é que é esse trabalho na escola, Laila, que vocês fazem? Olha, a partir da nossa literatura, geralmente escolas particulares, públicas também, então ele entra como paradidático, o aluno ele lê o romance e tal, ele estuda, faz prova, é um paradidático normal, depois a